Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta quinta-feira. Veja os destaques dessa edição. Confirmado, Ponte da Amizade vai reabrir no próximo dia 15 de outubro. O Palácio do Planalto informou que a abertura vai contar com a presença dos dois presidentes. Jair Bolsonaro vai visitar também as obras da segunda ponte com o Paraguai. E vamos repartir com você nossa felicidade. O DC Notícias Web atinge apenas em uma reportagem quase 200 mil visualizações. 8 de outubro, quinta-feira, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós começamos o DC Notícias Web dessa quinta-feira falando sobre a definição do dia para a reabertura da Ponte Internacional da Amizade. O Palácio do Planalto informou que os presidentes do Brasil e do Paraguai vêm no dia 15 de outubro para um ato simbólico. Em uma live realizada na quinta-feira da semana passada, Jair Bolsonaro prometeu vir a Foz do Iguaçu. E essa visita será concretizada no dia 15 de outubro. Aqui na região, ele se encontrará com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, para a abertura da Ponte Internacional da Amizade. Protestos foram realizados pedindo a retomada da economia, já que desde março a ponte está fechada por conta das medidas de combate à Covid-19. Mas agora, os dois países entraram em acordo e seguirão protocolos sanitários. O plano indica também uma abertura parcial, e após análises ocorrerá uma abertura total. A solenidade de reabertura será restrita, mas a população poderá acompanhar de forma online e os detalhes ainda estão sendo definidos. O presidente Bolsonaro também vai aproveitar a vinda à Foz do Iguaçu para visitar as obras da segunda ponte que estão avançadas e, segundo o governo, com 40% concluídas. Na ocasião, o presidente irá vistoriar o andamento das obras da segunda ponte sobre o Rio Paraná, a Ponte da Integração. Financiada pela margem brasileira de Itaipu, a obra está sendo construída pelo consórcio Construbase Cidade Paulitec e administrada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. Além disso, atualmente a construção também gera diversos empregos. A agenda do presidente Jair Bolsonaro inclui uma visita à Ponte da Integração, estrutura que ligará Foz do Iguaçu a Presidente Franco. E segundo o ministro da Infraestrutura do Brasil, a ponte já está concluída em 40%. O presidente Bolsonaro também vai aproveitar a vinda à Foz do Iguaçu para visitar as obras da segunda ponte que estão avançadas e, segundo o governo, com 40% concluídas. O DC Notícias Web está muito feliz e queria compartilhar essa nossa felicidade com você. Esse novo jornal completa no próximo dia 14 um mês e já atinge marcas impressionantes. Somente uma das postagens nas redes sociais está chegando a 200 mil visualizações. O DC Notícias de cara nova, agora web, foi veiculado nas redes sociais a partir do último dia 14 de setembro. O objetivo era não apenas um layout diferente, mas algo que fosse inovador, com um conceito modificado, fugindo do tradicional, levando a informação positiva. As entrevistas do jornal também deram uma cara nova, sempre buscando entrevistados de referência e que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade e região. Toda a equipe do DC Notícias Web agradece os internautas pelas visualizações, curtidas, compartilhamentos e comentários. Somente em uma postagem no YouTube já são quase 200 mil visualizações. Foi na reportagem dos protestos na Argentina pela reabertura da fronteira. Manifestantes de diversos setores da sociedade, mas principalmente trabalhadores da área do turismo, realizaram o bloqueio na Avenida das Cataratas do lado argentino. O protesto pede pela reabertura da Ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguaçu, na Argentina, que está fechada desde março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Os resultados chegam de forma rápida, assim como é o online. Toda a equipe do DC Notícias Web, desde a reitoria da UDC a todos os envolvidos nesse projeto,
Gostaríamos de agradecer você que nos segue nas redes sociais, que curte, compartilha ou comenta as nossas reportagens. O nosso muito obrigado. Você sabe o que é a vitamina D? Em tempos de pandemia, ouvimos muito sobre a importância dessa vitamina e hoje vamos entender um pouco mais sobre ela. Com esse calor, não tem como deixar de pensar no sol, não é mesmo? E na vitamina D, você já parou para prestar atenção? Essencial para o desenvolvimento da imunidade no nosso corpo, a vitamina D só pode ser bem absorvida através do sol. Isso mesmo, ficar alguns minutinhos exposto ao sol durante o dia ajuda a prevenir diversas doenças, como diz a nutricionista Giane Bárbara. Ela é responsável por mais de 2.000 genes no nosso corpo, então ela tem uma função de extrema importância e ela é responsável pela absorção de cálcio. Então, quando você não tem uma vitamina D alta, quando você não está consumindo a vitamina D na quantidade ideal, que a vitamina D não é consumida através de alimentos. Infelizmente, não há nenhuma comprovação de algum alimento que possa suprir a necessidade dessa vitamina. E mesmo com o sol à disposição para auxiliar a nossa saúde, existem algumas pessoas que têm dificuldade na absorção dessa vitamina. E nesses casos, é importante o acompanhamento de um profissional para a introdução de suplementos na dieta. A D não é consumida através de alimentos, então é bem pouquíssimos alimentos que a gente poderia usufruir uma quantidade muito mínima, pequenininha de vitamina D. Hoje em dia, onde nós podemos encontrar a vitamina D é somente na exposição solar, né? Então, os raios solares, quando entra em contato com a nossa pele, aí sim a gente absorve essa vitamina. Se o paciente já está deficiente, se ele quer uma melhor absorção, eu recomendo exposição solar. Suplementação por conta própria não é indicado, não é interessante, porque a gente precisa realmente saber o quanto o nosso corpo está necessitando, e só quem pode avaliar isso é um profissional, né? Uma pessoa que está capacitada para fazer essa investigação. Bom, sabendo dos benefícios dessa vitamina, tá esperando o que para tomar aquele banho de sol? Quando for, fique atento aos horários. O recomendado é que a exposição seja feita quando os raios estão menos agressivos, ou seja, antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas da tarde. Acorda mais cedinho, antes de passar o protetor solar, tomar um solzinho. Então, ela diz, a gente precisa se expor, e hoje em dia é muito difícil a gente se expor no sol, porque é muito quente, ou quando a gente vai no sol, a gente está sempre com protetor solar, então a gente precisa também ter esse cuidado contínuo em fazer exames e saber como estão os níveis de vitamina D. Você conhece a técnica do food styling? Conheça os truques por trás da produção que tornam um alimento mais bonito para a fotografia gastronômica. Eles estão por toda parte. Os estímulos são produzidos e chegam até nós de diferentes maneiras. Alguns visuais, outros bem na nossa frente, em telas de celular e computador, além dos sonoros. Atenção, atenção! Está passando na sua rua o carro do ovo. 30 unidades por R$10. É isso mesmo, freguesia. 30 unidades por R$10. Assim são conhecidas as imagens publicitárias. E tudo que se vê tem um porquê e significado. E a imagem ela é algo muito importante, principalmente na época em que nós vivemos agora. E eu gosto de pensar a fotografia publicitária comparando ela um pouco com a fotografia jornalística. Porque se na fotografia jornalística eu preciso da imagem nua, crua, da realidade, a fotografia publicitária é aquela que me transmite um sonho, um ideal. Um nicho que utiliza diversos truques é o food styling. Nele estão agregados elementos para despertar o desejo de consumir um alimento, esteja ele apresentado em revistas, cardápios ou aplicativos. Então, por exemplo, na fotografia publicitária a gente vê, por exemplo, aquele refrigerante suadinho, todo bonito, né, parecendo algo apetitoso. A gente vê aquela pizza com aquele elástico de queijo maravilhoso. A gente vê aqueles cabelos sedosos porque utilizou determinado shampoo. Então, isso é a imagem que a fotografia publicitária ela transmite, é um ideal.
Como qualquer trabalho fotográfico, o food styling precisa de ambientação, com cenário e iluminação adequadas, além de diversas outras ferramentas, como explica a fotógrafa especializada em gastronomia. Eu comecei na fotografia tem uns 9 anos, descobrindo ela na época analógica na faculdade e já virando para digital. E foi na época da digital e dos softwares de edição que eu me encontrei, que eu amei a fotografia. Eu acabei passando por algumas áreas e caindo na gastronomia. Por quê? Porque eu amo cozinhar, então isso me deu um start de começar a fazer foto do que eu cozinhava e o pessoal começou a gostar, então eu quis trazer isso, me especializar para tentar levar isso para os outros clientes, né? Para quem precisa, quem trabalha com alimentos e gastronomia, restaurantes e afins. Então essa é a minha dica para quem está começando, gente. Apostem sempre no cenário, já deixar perfeitinho, do jeito que tem que ser, para não ficar depois muito tempo editando a foto, que isso também, né, conta. Então essas são as dicas e eu quero mostrar agora um pouquinho do meu estúdio, como é que é o meu trabalho. Já estou no estúdio aqui, eu vou mostrar um pouquinho de como é meu estúdio, os utensílios que eu utilizo para estar fotografando e vou estar falando também do food styling. O que é o food styling? É quem faz a produção, quem monta os pratos ali para estar fotografando. Lógico, às vezes você está com um chefe, ele já tem um prato maravilhoso, você não precisa mexer. Mas em várias situações você vai ter que mexer no produto e montar a cena. Então o que eu fiz aqui? O cliente me mandou os produtos, né? Produtos perecíveis, pães, bolos. E eu montei esse cenário para mostrar o produto como opção de café da manhã também. Então eu optei por uma coisa clara, porque o perfil do meu cliente pediu isso. Então foi isso que eu montei, tá? Jogos de luz, tem várias aqui para compor. Eu vou mostrar um pouquinho dos utensílios que eu utilizo. Bombinha para tirar farelo, também pincel para tirar farelo, mas você pode também pincelar a carne com óleo quando ela fica fria. Pinça cirúrgica e bisturi cirúrgico. Muito, olha, de cona aqui, porque às vezes você não pode mexer com a mão, é muito delicado, não pode estragar o prato, então você utiliza a pincinha. Mesma coisa também para cortar, tipo empada, pão, que você quer um corte perfeito sem estragar a massa, vai no bisturi. E para aqueles que desejam começar a caprichar nas fotos dos seus pratos favoritos, fica a dica de quem entende do assunto. E para você que está aí fazendo as suas mídias sociais, você que é dono de restaurante, eu vou dar uma dica, tá? Bem legal. A dica é, você tá com um prato legal, mas você não tem iluminação. Você vai numa janela, coloca o prato ali mais ou menos na janela, você pode rebater com uma folha branca, alguma coisa assim, a luz que vem, que você vai ter uma foto bem legal. A gente tem que apostar hoje em dia em serviços de qualidade, ter presença digital na internet, ainda mais nessa época de crise, a gente precisa estar apostando nisso. Então, assim, aposte num fotógrafo, num videomaker de qualidade para estar fazendo um trabalho legal e você ter uma presença digital bonita na internet. Por quê? Porque o seu feed é a sua vitrine. É isso que eu sempre falo, gente. Seu feed, sua vitrine. Então, bora fazer conteúdo bonito. E o DC Notícias Web desta quinta-feira, 8 de outubro, fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Continue nos seguindo em nossas redes sociais oficiais. Muito obrigada e até amanhã. Até lá.